Não retroceda, pare aí mesmo, descanse, desabe na minha presença, mas não volte, não desista, não abra a boca para falar bobagem, apenas descanse, que eu cuidarei de todas as coisas. Samuel capítulo 30, verso 1 fala assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziglag. Levaram-os como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se. Onde? No Senhor, o seu Deus. Vamos ler o verso 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós precisamos da tua voz. Essa palavra precisa ser um abraço. Essa palavra precisa ser um repouso. O Senhor colocou no meu coração sobre pessoas que estão cansadas, pessoas que estão muito cansadas, e eu sei que essa palavra é tua, não é minha, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi criada, alcançando corações, em nome de Jesus, amém. Não se sinta mal se você nunca ouviu falar de um riacho chamado Besor. A maioria das pessoas nunca ouviu mesmo, mas ele está aqui na Bíblia. Contudo, é um lugar que você precisa conhecer. Repita: Riacho de Besor. A narrativa do riacho, do ribeiro de Besor, sem dúvida merece estar na prateleira ou na livraria das pessoas esgotadas. É um lugar que as pessoas cansadas deveriam parar para estudar esse riacho, esse ribeiro. E se você chegou nesse culto cansado, debilitado emocionalmente, ou você que está em casa assistindo essa reunião, essa palavra é um recado, é um alento de Deus para você. Davi fez muitas coisas importantes na vida, muitas coisas. Fez coisas insensatas, cometeu muitos erros, mas talvez a decisão mais nobre de Davi está aqui nesse texto, pelo menos na minha opinião. No 1 Samuel capítulo 30, versículo 21, registra uma das cenas mais lindas do coração de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi fez o quê? Saudou. Vamos tentar entender. Davi chegam a Ziglag, e quando ele chega, os amalequitas tinham sequestrado as mulheres e as crianças. Eu me lembro uma vez só, por uma fração de segundos,
que eu perdi minha filha. A gente estava no mercado, por uma fração de segundos assim, fiz assim, eu não achei. Ela estava no mesmo corredor, mas eu virei os olhos, eu não a vi, e meu coração foi a milhão. A milhão. Quando eu a vi, eu fui abraçá-la porque a sensação de perder um filho é apavorante. Eles chegam em Ziklag e a terra está devastada, mas o problema não é que levaram o ouro, a prata, tacaram fogo. O problema é um só: levaram as mulheres, levaram as crianças. A Bíblia diz que eles choram até não terem mais força. Eles choram até não conseguirem mais. Aí você pode imaginar a profundidade desse choro, a profundidade, o grito, o lamento desse choro, o lamento de dizer: o que estão fazendo com as nossas filhas? E não foi qualquer povo que os sequestrou, foi um povo cruel. Será que estão estuprando? Será que estão matando? A Bíblia garante que nenhum deles foi morto, mas até então eles não sabiam disso. E agora eles estão em 600 homens, e eles precisam ir atrás das mulheres, ir atrás das crianças. E eles vão, montam uma comitiva e vão, não sabem para onde eles foram, não sabem para onde estão, eles só são movidos pela dor. Mas é difícil, muitas vezes, você fazer as pernas andarem quando a sua cabeça não está boa. É difícil, irmãos. É difícil algumas vezes, você sabe, coisas tão fáceis se tornam tão pesadas quando você não está bem. Rotinas, como é difícil trabalhar quando a cabeça não está boa. Relatórios, as contas não batem, assim não é. Tudo é a cabeça, você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. E agora eles estão indo atrás, não sabem para onde, mas agora eles chegam diante de um riacho, um ribeiro chamado Besor. Davi está com 600 homens, mas dos 600, 200 não aguentam atravessar o riacho. Eles não aguentam. Eles não aguentam porque o texto diz que eles estão exaustos. Eles não aguentam nadar. Eles não aguentam ir. Eles não aguentam. Não é uma questão de não amar a família, porque muitos desses 200 que não conseguiram atravessar o riacho tinham mulheres ali sequestradas, filhos. Não é uma questão de não amar, é uma questão de não conseguir. Eles não conseguiram. E o que eu acho lindo é que Davi, ele respeita os 200 que ficam, e ele diz: vamos nós os 400 que aguentamos. Eles vão, vencem a batalha, trazem as mulheres, trazem os filhos, trazem os despojos, e quando eles voltam, os 400 homens que foram para a batalha, eles estavam com muita raiva dos 200 que ficaram. Mas nesse texto, coloca de novo 1 Samuel, versículo 21, capítulo 30. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele, e ao se aproximar com seus soldados, o que Davi fez? Davi o saudou. Quem que Davi está saudando? Homens exaustos, que não tiveram força de lutar por suas casas, suas mulheres, seus filhos. E ao invés de Davi ficar com raiva deles, Davi os cumprimenta. Davi os cumprimenta. Davi os sauda em paz. Besor, para nós, hoje, Lírio, significa a graça perdoadora e não a graça punitiva de Jesus. A pergunta que eu faço é: quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para criticar os cansados? O fato de nós estarmos cansados não quer dizer que nós desistimos. A falta de motivação não significa que a pessoa está endemoniada. Tem muita falta de motivação que é fruto de uma exaustão. O fato de estar cansado não significa que eu sou fraco. E todos nós
do mais rico ao mais pobre, do mais potente, todos nós estamos sujeitos ao cansaço e temos coisas importantes que nos foram levadas, e todo mundo dizer, você tem que ir atrás. É a sua família, é a sua empresa, é o seu casamento. Vai lá, faz alguma coisa, se levanta. E está todo mundo indo. E na hora de atravessar o riacho, você olha e fala, eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Não é que eu não amo minha família, não é que eu estou desistindo do meu casamento, não é que eu estou desistindo da minha profissão, mas nesse momento da minha vida, eu estou exausto. Ei, Davi, me perdoa, mas eu não consigo nadar. Se eu nadar agora, eu posso morrer afogado. Mas tem gente lá que eu amo, tem esposas que eu amo, tem esposa que eu amo, tem filho que eu amo, mas eu não aguento. Eu não aguento. Todos nós estamos sujeitos. E a forma como Davi trata esses 200 homens é maravilhosa, combina muito com o que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão fazer o quê? Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Bezor é o lugar que trata a nossa arrogância. Quando eu olho para alguém que não consegue atravessar o riacho e eu consigo, Bezor separa os 400 que conseguiram ir atrás de suas famílias e os 200 que amavam, mas não conseguiram. E eu te pergunto, você se sente muito forte? Você está vivendo uma fase de muita força? Parabéns para você. Parabéns, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo vai conseguir atravessar. E tem gente aqui hoje que está dizendo, pastor, o senhor não tem noção, eu não desisti. Eu não abri mão, mas eu não estou conseguindo, eu não tenho força. Eu estou cansado. Essa pandemia mexeu com a minha cabeça, mexeu com a minha renda. Essa pandemia mexeu com a minha mente. Essa pandemia mexeu com os meus hábitos. É filho em casa, é o estresse de todo mundo, é pressão na empresa, é resultado. Pastor, eu não desisti de vencer, eu continuo querendo um futuro brilhante, eu continuo confiando em Deus, eu continuo tendo coisas que eu amo, mas pastor, eu não tenho força para atravessar o riacho, eu não tenho força. E o ribeiro de Bezor abençoa esses 200 homens, dando a eles um tempo de descanso. Porque uma mente cansada não cria. Como é que você, profissional, vai conseguir ser promovido, chamar atenção, se você está exausto? O que nasce de uma mente exausta? Nada. Descanso é a capacidade de repor energias. Eu já estou 1 mês e pouco na luta de fazer academia. E uma das coisas que eu tenho aprendido com um profissional que tem me ajudado é a importância de descansar. Porque a gente vai para a academia e fica igual um doido. E puxa. E não é assim. Você faz uma série de 15 e fica 1 minuto parado. Você faz outra série. Eu não sabia disso, nunca soube disso. Estou aprendendo agora. Por isso que eu nunca aguentei fazer academia. Porque o descanso é tão importante quanto o esforço. Porque o descanso é a capacidade da recuperação dos músculos. O que uma vida vai dar certo sem descansar? Bezor, esse riacho é o lugar para aqueles que não aguentam. É o lugar para aqueles que amam suas famílias, amam sua vida, mas simplesmente não aguentam. É nesse lugar que os retardatários, os cansados, os finais da fila, eles param para descansar. Eles param para se alimentar, eles param para recuperar sua energia. Bezor é o lugar para tomar o fôlego. E eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai te dar a oportunidade nesses dias de você recuperar o seu fôlego. As pessoas estão te julgando, dizendo que você não ama mais,
dizendo que você está desistindo de tudo, isso é mentira. Você sabe que dentro da sua alma você ainda tem perdas que você quer recuperar, mas Deus está vendo a tua exaustão. Você está cansado? Tome um fôlego em Besor. Você não consegue atravessar? Tome um fôlego em Besor. Em Isaías capítulo 40, versículo 29, a palavra diz: Ele fortalece o quê? O cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Besor é o lugar que abraça o cansado, abraça aquele que perdeu, que chorou. Mas nem todo mundo é igual, gente. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de cura. Alguns são lentos para se curar, e a gente precisa respeitar. A gente não pode projetar no outro aquilo que a gente é. Para alguns, a superação é algo fácil, para outros demora tempos, meses. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, leve o fardo um dos outros, respeite a estrutura. E eu acho lindo, porque quando aqueles 200 homens caem no chão e dizem para Davi: eu não aguento mais ir. Quando eles caem no chão, caem cheios de exaustão, na visão dos homens que serviam com Davi, aqueles retardatários não deveriam ter direito a nada, nem ao dinheiro que foi recuperado, não deveriam ter direito à herança, aos despojos, porque afinal de contas, eles foram fracos, porque eles ficaram no riacho, eles não foram para a batalha, eles ficaram. Em outras palavras, quando os 400 vencem a guerra e voltam com o dinheiro recuperado, eles falaram: esses 200 aí, não ajudaram em nada. Eles não levantaram uma espada sequer. E é isso que acontece. Vou te mostrar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 22. Olha a postura dos 400 homens que voltam com Davi da vitória. O texto chama os 400 que foram com Davi de elementos maus e vadios. O texto bíblico chama os 400 que foram para a guerra de elementos maus e vadios. Você vai entender por quê. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, os 200, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, vamos fazer um favor para eles. Cada um pode pegar a sua mulher, os seus filhos, linha na pipa, vai embora. Mas o dinheiro não. E o que Davi disse? Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Põe o 24. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Os 400 que foram, que a Bíblia chama de homens maus e vadios, representam o sistema religioso que mata, que exclui, que pune, que diz: você não merece porque você não trabalha tanto quanto eu, você não é tão santo quanto eu, você não se dedica tanto quanto eu, você não é tão velho de igreja tanto quanto eu não. Vou te contar a minha história. Você é fraco, eu passo por muito mais problema que você, estou em pé. Vamos comparar a vida de quem? Tem gente que adora fazer isso, né? Vamos comparar a vida de quem sofre mais. Eu sofro mais que você, estou em pé. Se você é forte, parabéns para você, problema seu. Mas quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são os fortes para julgar os cansados? Quem são? Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo.
com mansidão, e cuide-se para que cada um também não seja tentado. O que ele está falando? Cuidem um dos outros, respeite o outro, a dor do outro, o momento do outro. E felizmente Davi não pensava como esses 400 vadios. Davi diz: vão receber partes iguais. Por quê? Porque Davi sabia que a vitória veio do Senhor. Eles deixam os 200 no riacho de Besor, e eles partem com os 400. Eles não sabem para onde os amalequitas estão, e de repente eles encontram um etíope. Eles encontram um africano abandonado pelos amalequitas, que há 3 dias e 3 noites não come e não bebe. E quem foi que largou aquele africano? Quem foi que largou ele? Justamente os amalequitas. Ele ficou doente e desprezaram ele. Davi pega esse homem, dá de comer, dá de beber, e pergunta: quem é você? De onde você vem? Ele falou: olha, eu era um escravo dos amalequitas. Bingo! Ele era um escravo abandonado, exatamente do povo que tinha sequestrado as mulheres e as crianças. Davi diz: eu vou te dar de comer, vou cuidar de você. Você me leva até onde eles estão? Se o Senhor me prometer que não vai me matar, ou que não vai me entregar para eles, não, está tudo certo, só me mostra onde é. Quem colocou aquele homem no caminho, gente? Quem colocou aquele homem lá? Quem colocou aquele egípcio lá? Quem foi? Foi o Senhor. Eu vou ler para você, versículo 30, capítulo 30, versículo 11. Está comigo aí? Então encontraram um egípcio no campo, e trouxeram a Davi, e deram água e comida, um pedaço de bolo, figos prensados, e 2 bolos de uva e passa. Comeu bem, hein? Ele comeu e recobrou as forças. Agora no jejum, ele lê qualquer coisa assim, já fica com fome. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe, os querititas, e o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade que é a cidade de Davi. E Davi perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando com os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Quem deu a vitória? Esse foi o motivo de Davi não punir os 200 homens que não foram para a batalha. Por que Davi não puniu os 200 homens que não foram fortes? Porque Davi tinha uma visão poderosa da graça de Deus. Davi entendeu que nem tudo é mérito, é a graça. Nem sempre a gente merece, mas a graça vai nos dar. Nem sempre a gente vai conseguir estar em pé, mas quando estivermos deitados, a graça vai nos abençoar ainda deitados. Nem sempre teremos força para lutar todas as lutas, mas quando estivermos prostrados, não é por mérito, é pela graça. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. O que Paulo está dizendo? É a graça. Foi a graça que deixou o egípcio no caminho. Foi a graça que os fez lutar com 400 homens só, lutar e destruir. É a graça. É por isso que Davi não puniu. E eu quero dizer que a graça de Deus está aqui para você que está exausto. A graça de Deus está aqui para você que está cansado. Pode parar e tomar um fôlego, porque Deus respeita o seu cansaço. Deus respeita a sua exaustão.
Há uma pressão para você reagir, há uma pressão para você falar, há uma pressão para você arrumar esse emprego logo, há uma pressão, e Deus está dizendo: eu sei que você não desistiu da vida, ninguém entende, mas eu respeito. E hoje Deus vai colocar um riacho do Besor, para você que ama a vida, mas não está conseguindo, para você que não desistiu, mas pastor, eu não tenho força, as pernas não vão. Deus te dará um riacho de Besor, para você simplesmente parar e deitar, e enquanto você está deitado, Ele continua avançando para resgatar o que você não pode. Nos dias de hoje, Jesus continua nos dando um riacho de Besor. Nos dias de hoje, eu acredito com todas as minhas forças que o meu Jesus luta quando eu não consigo lutar. Eu creio que quando eu não consigo lutar, meu Jesus luta por mim. Você crê? Eu creio que quando eu fico no riacho de Besor, dizendo eu não consigo, eu quero muito, mas eu não consigo, Ele vai dizer: fique aqui cuidando das bagagens, que eu vou buscar o que você não consegue buscar. Eu creio que tem vezes que a gente precisa tomar decisões em casa, tem que tomar decisões na vida, e a gente não tem força. Sabe aqueles momentos que você quer ficar em silêncio? Sabe aqueles momentos que você não tem paciência para falar com ninguém? E ninguém diz, fala alguma coisa, e você diz, meu, não quero falar nada, eu estou cansado, eu quero ficar na minha. Jesus diz, pode ficar na sua. Eu vou falar por você. Eu vou resgatar o que você perdeu. Eu creio que o meu Deus, Ele vai aonde eu não posso ir. Eu creio. Tem vezes que a gente não consegue alcançar, tem vezes que a gente não consegue ir, tem vezes que a gente não consegue ser tão rápido. E sabe o que eu acho lindo? É que Ele não fica nervoso quando eu não consigo ir. Davi não ficou nervoso. Davi volta dizendo, paz. Vocês vão receber igual a todos que lutaram. Porque nem quem ficou, nem quem foi, nos deu a vitória. A vitória veio do Senhor. Você vai entender que Deus vai cuidar de você. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Ele continua hoje. Ele continua chamando aqueles que não conseguem atravessar o riacho. É o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde, venham, 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 venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham, venham, venham. Em Marcos 6,31, em Marcos 6,31, Jesus vai dizer, havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Olha que coisa linda. Os discípulos não tinham tempo para comer, trabalhando, e aí Jesus para tudo e fala, venham comigo, vamos comigo, vamos para um lugar deserto, vamos fazer um lanchinho, vamos descansar um pouco. Olha o cuidado de Jesus. Jesus não é uma máquina. Jesus, Ele conhece o teu limite. Ele falou para os discípulos, vamos fazer um lanchinho, deixa o povo lá, vem aqui para o canto, vamos para um lugar deserto, vamos fazer um coffee break entre nós aqui. A gente também merece descansar, a gente também merece comer. Eu não sei, mas talvez há uma pressão sobre você, porque se você entrar no riacho de Besor e querer ir além da sua estrutura, você pode morrer afogado. Deus está dizendo, está tudo bem. Quem são as pessoas que hoje precisam parar no riacho de Besor? São pessoas boas, pessoas tementes a Deus, que alguns anos atrás marchavam com determinação, que alguns anos atrás estavam firmes na fé, mas agora a fadiga os consumiu. São boas pessoas, são pessoas tementes a Deus, mas agora a exaustão tomou conta, tão esgotadas, tão cansadas, que não conseguem reunir forças sequer para salvar a si mesmo, sequer para salvar pessoas do seu próprio sangue, se quer salvar pessoas da sua família, como aqueles 200 homens. Talvez a idade avançada te tornou alguém mais cansado, roubou-lhe o ar. Talvez tenham sido uma série de derrotas, uma atrás da outra, pastor, uma atrás da outra. Perdeu uma coisa, mas perdi aqui, perdi ali. E você é gente, você não é máquina. E eu não estou aqui pregando humanismo, eu estou pregando Bíblia. Não vem dizendo que eu prego coach aqui, não, eu estou pregando Bíblia. Não tem teólogo aqui, não tem teólogo, não tem coach, é Bíblia. Eu estou dizendo que um dia o homem chamado homem segundo o coração de Deus, o único que foi chamado assim, Davi, olhou para 200 homens exaustos e disse, está tudo bem vocês não conseguirem, está tudo bem vocês não conseguirem atravessar. E eu não sei o que o diabo disse, mas Deus está dizendo, está tudo bem você não ter força para hoje,
Está tudo bem você não ter as palavras certas para dizer. Está tudo bem você estar tão cansado, tão cansado, tão cansado, que nem reagindo você está. Não é porque falta amor, não é porque falta desejo, é porque simplesmente você está exausto. As derrotas tiraram o fôlego. Talvez foi o divórcio, um divórcio inesperado. Você amava e a pessoa de repente virou as costas para você e não quer mais. E talvez essa separação te deixou jogado no riacho de Besor. Talvez é um vício que você fez de tudo para parar de fumar, beber, mas de repente deu uma recaída, e agora você fala: eu não consigo, eu até quero me libertar, eu até quero recomeçar, eu até quero voltar para a clínica, eu até quero, mas pastor, eu estou cansado para fazer alguma coisa agora. Talvez é um pecado que você se achou livre, mas de repente se caiu pecando no mesmo lugar de novo. Seja qual for a razão, todos nós aqui, toda a igreja ou toda a família, tem uma cota de pessoas que simplesmente sentam, desanimam pelo cansaço. E o que Deus faz para essas pessoas? O que Deus faz para aqueles que não conseguem? O que Deus faz para as pessoas que caem? Deus a repreende? Deus a culpa? Deus as humilha? Deus diz que elas não são dignas? Deus diz que vai matá-las? Deus as coloca como um segundo nível? Deus as exclui, dizendo: agora vocês são escravos? Ou será que Deus diz: está tudo bem vocês descansarem? Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: está tudo bem você descansar. Está tudo bem você ficar quieto. Está tudo bem você não conseguir nessa fase. Deus vai fazer o que Davi fez por aqueles 200 homens. Deus não vai te punir. Aqueles 400 queriam punir. Eles odiavam os 200, dizendo: eles não são dignos. Que peguem as mulheres e as crianças, dinheiro não. Mas Davi disse: fiquem, porque não é por mérito, é por graça. Eu quero dizer para você que você está em pé pela graça de Deus. Você pode se achar muito bom, você pode se achar muito capaz, você pode se achar muito competente, mas se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. E Ele manda dizer: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Abra bem seus ouvidos. Deus manda te dizer: está cansado? Para e toma um fôlego. Para e toma um fôlego. Eu sei que o fato de você estar cansado não é que você desistiu, não é que você abandonou, não é que você está endemoniado, não é que fizeram uma macumba para você. Simplesmente você está cansado. Se você está forte aqui: pastor, eu estou forte. Glória a Deus. Mas não julgue os cansados. Não julgue. Porque quando você cai em Besor, você tem uma boa história para conhecer diante de Deus. Eu não sei quem você é hoje. Se você é o forte ou se você é o cansado. Se você é o forte e você não teme a Deus, é muito provável que você massacre os cansados. Que você seja um inferno na vida das pessoas que estão cansadas. E está na hora de você entender que se você está forte, essa força não vem de você, essa força vem de Deus. Então respeite os cansados. Porque as vitórias que você teve não foram por mérito também, foram por graça. Se você venceu na empresa, se você venceu na família, se você é uma pessoa bem sucedida, não é parabéns para você, é glória seja dada a Deus. Parabéns pela força que você tem, porque a graça de Deus te deu força. Agora, se você está cansado, está tudo bem. Deite, feche os olhos. Deite nos riachos. E se você não pode ir, o Espírito Santo vai por você. As pessoas vão dizer: mas você não vai lutar pela sua família? Descansar também é lutar.
Mas você não vai lutar pelas pessoas que você ama. Ficar aqui em Besor também é lutar. Porque enquanto eu estou descansando em Deus, alguém que foi buscar por mim. Enquanto aqueles 200 homens ficaram no riacho, Davi foi buscar as esposas, Davi foi buscar os filhos, Davi foi buscar o dinheiro. Enquanto você está adorando a Deus, Deus está indo buscar o que o diabo levou. Tem horas que a única coisa que você precisa fazer é dormir. Ah, irmão, dormir, tomar um fôlego, parar de falar do problema e dizer: Deus vai buscar, Deus vai buscar, Deus está indo buscar. Você consegue ter essa certeza? Que Deus está atravessando o riacho que você não consegue. Toma um fôlego hoje. Esqueça o que as pessoas estão falando. Tome um fôlego hoje. Deus sabe que você ama a sua família. Você só está cansado. Você só está cansada. Deus sabe que você quer vencer na vida. Você só está cansado. Descansa. Descansa. Eu sinto o próprio Deus falando aqui. Descansa. Tem muita gente sendo julgada aqui. Deus está dizendo: eu sondo o seu coração, eu sondo sua vida. Feche os seus olhos. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu vou ficar aqui no riacho hoje. Eu preciso descansar. Por favor, vá buscar o que eu não consigo buscar. Eu amo, eu queria ir, mas eu não estou conseguindo. Eu ficarei aqui te esperando. Vá buscar, Espírito Santo. Eu vou recuperar minhas forças. Tome um fôlego agora. A graça de Deus te abraça. A graça de Deus te encoraja a descansar agora. Nada está perdido, diz o Senhor. Eu sou o Senhor do tempo. Quem tem domínio não tem pressa. E eu não tenho pressa, porque eu domino todas as coisas, diz o Senhor. Deus está cuidando de você. Deus não esqueceu de você. Deus está dizendo: está tudo bem. Você não conseguir, está tudo bem. Eu te fiz, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei cada funcionamento da sua cabeça. Agora fica, pare de ouvir os fortes, porque os fortes estão tão coitados quanto você. Eu apenas sou um Deus que vou colocar egípcios no caminho para mostrar a direção. Eu darei a vitória. Mas se você hoje não consegue, está tudo bem. Descanse em mim, diz o Senhor. Não desista, descanse. Não se mate, descanse. Não vá para as drogas, descanse. Não vá para a cachaça, descanse. Não vá para o adultério, descanse. Não saia da minha presença, apenas desabe no riacho. Descanse. Não retroceda, pare aí mesmo, descanse, desabe na minha presença, mas não volte, não desista, não abra a boca para falar bobagem, apenas descanse, que eu cuidarei de todas as coisas. Uma outra coisa é retroceder, e Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas descanse, descanse, descanse. Abaixure e canta alabaço. Eu posso ver gente voltando a dormir nessa noite. Eu posso ver uma alma sendo restabelecida, um novo fôlego. A sua mente vai voltar a ser criativa. Você vai voltar a sorrir em nome de Jesus. Você vai voltar a ter disposição para trabalhar. Você vai voltar porque você estava em cima da exaustão. E Deus vai te descansar hoje. Começa a passar a mão no teu coração e dizer: Senhor, descansa-me agora. Pai, eu te peço, descansa-me. Passa a mão no seu coração. Passa a mão e começa a pedir o descanso de Deus. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você.
Deus me mandou dizer tudo isso para você. É para você, é para você, é para você. Esse ano de pandemia não foi fácil. Esses anos não têm sido fáceis. Eu sei que tem gente aqui com narizinho de palhaço, porque por dentro está quebrado, por dentro está exausto. The river sleeps beneath the silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. Still bend beneath the hollow breeze, whispering secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to run, the tides remember what we've done. If I could turn the river back, would it heal the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep, a promise lost we cannot keep? When rivers refuse to run, the moon still rises, the day is done. Though the waters no longer glide, hope is a stream that flows inside. When rivers refuse to run, the tides remember